Alienígenas. Homenzinhos verdes. 1000 olhos, um olho só. Monstros de ficção científica. Flutuando com tentáculos. Uma civilização desconhecida e super avançada. Será que a ficção científica um dia se tornará realidade? É bem fácil explicar por que Hollywood é tão fascinada pela ideia de um primeiro contato com alienígenas. Porque essa seria a maior descoberta científica da história da humanidade. O problema é que o nosso universo cria barreiras gigantescas para o contato com extraterrestres. Parece que o universo, deliberadamente, nos impede de fazer esse primeiro contato. Estamos procurando pelo cosmos. Será que um dia encontraremos vida inteligente? Ou será que estamos sozinhos? Como funciona o universo? Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Há 45 anos, pesquisadores enviaram uma mensagem de rádio para o espaço, dando início aos nossos esforços para fazer contato. A mensagem de Arecibo foi a nossa primeira comunicação ou tentativa de comunicação com uma possível civilização que exista na nossa galáxia ou fora da nossa galáxia. Hoje, essa mensagem segue em direção ao aglomerado globular M13, a 25 mil anos-luz de distância. Nela, há informações sobre o nosso mundo, onde nós estamos e até sobre a composição do nosso DNA. O propósito dessa mensagem era, claro, dizer oi e também tentar responder à questão: será que estamos sozinhos no universo? Mas quais são as chances de haver uma raça alienígena inteligente no universo, esperando receber uma mensagem? Se eu acredito em outro tipo de vida inteligente no universo, a resposta é um grande sim. Sim, acredito. Nós sabemos que a vida começou na Terra assim que o nosso planeta se solidificou. Então por que isso não aconteceria em outro lugar? Se há vida em outros planetas, quantas civilizações existem por aí que nós podemos contactar? O astrônomo Frank Drake desenvolveu uma equação para ajudar a responder essa pergunta. A equação de Drake é uma tentativa admirável de se aplicar um raciocínio quantitativo à probabilidade ou possibilidade de fora da Terra. Você multiplica a taxa de formação das estrelas dentro da nossa galáxia pelo número de planetas que cada estrela tem, vezes a probabilidade de a vida se formar nesses planetas, vezes a probabilidade de essa vida se tornar inteligente. E chegou-se a uma estimativa de cerca de 10 mil civilizações inteligentes na nossa galáxia. Desde que a equação de Drake foi proposta, o nosso conhecimento sobre a galáxia se transformou radicalmente. Descobrimos mundos fora do nosso sistema solar. Os exoplanetas. Os exoplanetas estão sendo descobertos em toda parte. Hoje já localizamos cerca de 4 mil deles. E a ciência encontra mais todos os dias. Os cientistas acreditam que o que já encontramos é apenas a ponta do iceberg. E se o cosmos é tão bom em criar planetas, talvez possa criar as condições para que a vida surja em todo o universo. Quando a equação de Drake foi concebida décadas atrás, nós nem sabíamos que os exoplanetas existiam. E agora nós achamos que há mais planetas do que estrelas no universo. Então, mesmo que a vida seja muito rara, há enormes chances de que ela apareça no universo. E, por esse motivo, é muito provável que a vida seja relativamente abundante no universo, incluindo um número enorme de civilizações alienígenas avançadas. Isso não é ficção científica, é questão apenas de probabilidade. Se a probabilidade aponta para a existência de milhares de civilizações alienígenas na galáxia, não é um pouco estranho nós nunca termos feito contato?
Eu acho que temos razão para acreditar que haja civilizações no universo, mas nós nunca tivemos provas. E por que ainda não encontramos outras civilizações? Uma resposta poderia ser a vastidão do cosmos. Olha só quantas luzes tem aqui nessa cidade. Você pode pensar nessas luzes como estrelas na galáxia. Agora, se por acaso tem 10.000 civilizações inteligentes na galáxia, você poderia pensar, nossa, olha, tem uma delas bem ali, naquela rua. O problema é que existem centenas de bilhões de estrelas na galáxia, o que significa que o vizinho com quem talvez a gente possa se comunicar pode não estar aí, mas do outro lado da cidade. Nós vivemos nos subúrbios da Via Láctea, a 75 mil anos-luz do seu ponto mais extremo. Os sinais de rádio viajam na velocidade da luz. A essa velocidade, um sinal enviado para o outro lado da galáxia levaria 75 mil anos para chegar ao destino. Você tem que lembrar que a nossa galáxia é gigante. Mesmo se tiver 10.000 civilizações na galáxia, como a distância entre as estrelas é muito, muito grande, talvez a gente jamais consiga se comunicar com elas. Então, a mensagem de Arecibo enviada há 45 anos ainda pode estar a dezenas de milhares de anos-luz de distância de qualquer civilização alienígena. O alvo em questão está a 25 mil anos-luz daqui. A mensagem agora está a 45 anos-luz daqui por causa da velocidade da luz. Então, ela ainda está bem longe do alvo. A vastidão do universo é uma enorme barreira para fazermos contato. E as leis da física impedem que os sinais de rádio a transponham. É impossível ultrapassar a velocidade da luz. Talvez exista muita vida na nossa galáxia, muitas civilizações, mas elas estão longe demais. Eu não quero ser estraga-prazeres, mas o universo realmente é muito, muito grande. O universo é vasto. Mas nós estamos usando as tecnologias mais avançadas na Terra para tentar acelerar a busca. Está sendo feito um enorme esforço científico para encontrar outras civilizações. E o projeto Breakthrough Listen é a melhor coisa que temos no momento. Observatórios avançados no mundo todo, com radiotelescópios e telescópios ópticos, se uniram para procurar vida no espaço. O projeto Breakthrough Listen tem como alvo 1 milhão de estrelas e as 100 galáxias mais próximas da Terra. É a maior busca por vida extraterrestre inteligente já feita na história. Se tivesse uma nave espacial enviando um sinal de rádio e essa nave estivesse próxima de uma das 1000 estrelas mais próximas, o projeto Breakthrough Listen conseguiria ouvir. Então, se houver algo na galáxia enviando um sinal, eles têm chance de ouvi-lo. O Breakthrough começou ouvindo as 1.700 estrelas mais próximas da Terra. Até agora, silêncio. Essa é a posição extremamente frustrante em que nos encontramos. Nós ainda não ouvimos nada. Então, um resultado negativo não significa que não haja civilizações, apenas que ainda não conseguimos provas. O Breakthrough Listen está apenas começando a sua busca. Há muitos outros lugares no cosmos para procurarmos. É um trabalho enorme que exige muita paciência. Se você pensar na equação de Drake, ela projeta 10.000 civilizações inteligentes na galáxia. Mas tem 250 bilhões de estrelas na galáxia. Então é só uma civilização a cada 25 milhões de estrelas. A busca vai ser árdua. Devido ao tamanho do nosso universo, nós podemos esperar um longo tempo antes de captar qualquer sinal extraterrestre. E mesmo que um sinal seja captado, talvez ele chegue tarde demais. Se recebermos uma mensagem, como ela leva anos para chegar aqui, a civilização que a mandou pode estar extinta. Será que é tarde demais? Será que os alienígenas já estão extintos? A Terra orbita o Sol há mais de 4 bilhões e meio de anos. Tempo suficiente para que a espécie humana evoluísse para uma espécie inteligente e tecnologicamente avançada. Mas, considerando a idade do universo, o planeta Terra é apenas uma criança.
A Terra tem 4,5 bilhões de anos e nós levamos todo esse tempo para criar a primeira civilização tecnológica, a nossa. Mas há sistemas solares por aí que são bem mais antigos do que o nosso. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nós gostamos de pensar que somos os maiorais, que somos tecnologicamente capazes, que sabemos construir foguetes e ouvir ondas de rádio. Mas uma típica civilização alienígena provavelmente estaria milhões de anos mais avançada tecnologicamente. Então, se uma sociedade alienígena existe há muito mais tempo do que a nossa, qual será o seu nível de desenvolvimento tecnológico? Um método de medição é fornecido pela escala de Kardashev. A escala de Kardashev classifica as possíveis civilizações alienígenas em 3 tipos, com base na quantidade de energia que elas seriam capazes de utilizar em seu ambiente local. Uma civilização do tipo 1 poderia usar a energia apenas do seu próprio planeta. A do tipo 2 conseguiria usar a energia do seu sistema solar e a do tipo 3 seria capaz de usar a energia da galáxia inteira. Se você quer saber em que ponto estamos nessa escala, prepare-se para uma decepção. Nós estamos entre 0 e 1. Nós não conseguimos utilizar todos os recursos da Terra. Então estamos em 0,7. Uma espécie que atingisse o nível 2 ou o 3 da escala de Kardashev seria capaz de criar estruturas extremamente avançadas para utilizar a força de sua estrela. Se a civilização se desenvolver bastante e se a sua demanda por energia for muito grande, ela vai poder construir painéis solares para embrulhar a estrela. Essa foi uma ideia de Freeman Dyson. Por isso chamamos de esferas de Dyson. Se tal feito da engenharia fosse realizado em outros sistemas solares, ou mesmo em outras galáxias, será que nós conseguiríamos captar alguma evidência e fazer contato? O interessante de uma esfera de Dyson é que ela bloqueia completamente a luz emitida pela estrela, exceto a infravermelha. Porque esses painéis absorvem a luz solar e se aquecem. E quando você aquece um objeto, ele libera a chamada luz infravermelha térmica. Você pode varrer os céus em busca dessa assinatura para ver se tem alguma esfera de Dyson lá. 2015. O telescópio Wide Field Infrared Survey Explorer, da NASA, varreu 100 mil galáxias próximas, tentando encontrar civilizações segundo a escala de Kardashev, procurando luz infravermelha que teriam vazado de uma estrela esfera de Dyson. Nada foi detectado. Nada foi encontrado nessas galáxias. Eles não viram evidência da luz infravermelha. Como nosso universo é tão antigo, outras civilizações tiveram tempo de evoluir. E se é o caso, talvez nós tenhamos perdido a oportunidade de conhecê-las. É perfeitamente possível que essas civilizações tenham surgido e tentado se comunicar com outros planetas da galáxia. Mas o problema é que eles nos contataram cedo demais. Tentaram bater na porta, mas não tinha nem casa construída ainda. A Terra tem 1/3 dos 13,8 bilhões de anos do universo. A raça humana tem apenas 300 mil anos. É um intervalo de tempo relativamente pequeno para se fazer contato. Nós estamos olhando para o céu há dezenas de anos, ou coisa assim. Qual a probabilidade de alguém nos enviar um sinal bem nesse momento? Talvez civilizações inteligentes não sobrevivam por muito tempo no universo, o que torna nossas chances de fazer contato ainda menores. Talvez tenha alguma coisa lá fora filtrando o que não podemos ver. Nós até chamamos isso de o grande filtro. Talvez haja algo dizendo, daqui vocês não podem passar. Planetas rochosos como o nosso são ideais para sustentar a vida, mas ela é frágil. E devido a essa fragilidade, espécies inteligentes podem desaparecer rapidamente no universo. Nós descobrimos explosões de estrelas muito violentas como erupções de raios gama. Elas são tão fortes que podem esterilizar planetas do outro lado da galáxia. E mesmo que espécies inteligentes sobrevivam aos fenômenos naturais, elas podem se autodestruir. Como podemos ver pela nossa própria experiência, no momento em que começamos a desenvolver tecnologias, também desenvolvemos meios de autodestruição.
mudando o clima do planeta ou criando armas de destruição em massa. Então é perfeitamente possível que civilizações avançadas durem pouco. E se elas duram pouco, isso explica por que, neste momento, existam poucas delas em volta para se comunicar conosco. Encontrar as ruínas de uma civilização alienígena extinta poderia servir de aviso para a raça humana. Se nós encontrássemos uma civilização no espaço que se destruiu por causa da poluição ou por guerra, seria quase como nos olharmos num espelho, e isso seria um terrível presságio e talvez também fosse uma boa lição para os humanos aqui na Terra. Nós só podemos esperar que alguma espécie alienígena avançada escape do filtro mortal do universo. Mas mesmo que haja extraterrestres, as chances de fazermos contato são muito pequenas. Outra coisa que mostra que encaramos de forma equivocada o contato com alienígenas tem a ver com as leis da física. A cada dia, a física do cosmos torna menores nossas chances de contato, porque o universo está se expandindo, e ele se expande rapidamente. Fevereiro de 2018. Astrofísicos da Universidade de Oklahoma encontraram uma série de possíveis planetas errantes a 3,8 bilhões de anos-luz de distância, com tamanhos que vão desde o da nossa Lua ao de Júpiter. Eles foram os primeiros mundos alienígenas descobertos fora da nossa galáxia. E talvez os primeiros de muitos. Só a nossa galáxia tem trilhões de planetas, o universo observável tem trilhões de galáxias, a estimativa é de 2 trilhões. Então, trilhões de trilhões? Qual é? Mas encontrar exoplanetas não é garantia de encontrar vida alienígena. E quanto a contatar extraterrestres, até agora nossos esforços não deram em nada. A nossa busca por vida não deu em nada. Será que temos que mudar de tática? Estamos fazendo algo errado? Eu acho que será muito difícil encontrar inteligência extraterrestre da forma que estamos procurando. Nós teríamos que ter muita sorte. Mas eu não acho que vamos ter essa sorte. Acho que se quisermos saber se existe vida no cosmos, vamos ter que viajar no espaço. A sonda New Horizons viajou bilhões de quilômetros pelo sistema solar até Plutão. Talvez um dia os cientistas consigam enviar uma nave espacial pelo universo em busca de vida alienígena em planetas errantes distantes. Mas se uma nave espacial saísse da nossa galáxia para visitar esses planetas, sua missão seria difícil por causa das leis da física. Da nossa perspectiva, aqui na Via Láctea, todas as galáxias em geral estão se afastando de nós. Parece que ninguém gosta da gente e todo mundo está indo o mais longe possível. Isso se dá porque o nosso universo gigante está se expandindo. Quando nós falamos em universo em expansão, isso não significa que as galáxias estejam fazendo algo para se afastar umas das outras. Na verdade, é o espaço subjacente que está se expandindo, e as galáxias fazem parte dele, e é isso que faz tudo estar se afastando de todo o resto. As regiões do universo até 3 milhões de anos-luz da Terra estão se expandindo a cerca de 72 km por segundo, ou 260 mil km por hora. Então, com a nossa tecnologia atual, será que nós teríamos chance de ver como são esses planetas? Bom, pense nas naves espaciais mais rápidas e que vão mais longe hoje, como a Voyager. Elas estão no espaço há mais de 30 anos e são muito velozes. Chegam a 60 mil quilômetros por hora. Viajar a 60 mil quilômetros por hora é rápido. Mas as galáxias mais próximas de nós estão se afastando numa velocidade 4 vezes maior. E quanto mais longe uma sonda espacial é enviada, mais difícil é a sua missão. O problema da expansão do universo é que quanto mais longe um objeto está de você, mais rápido ele se afasta de você.
Quanto mais distante dois objetos estão um do outro, mais espaço acaba existindo entre eles. E quanto mais espaço há entre eles, mais espaço existe para se afastar. A velocidade com a qual eles se afastam é proporcional à sua distância. Se tem o dobro de distância, se afastam 2 vezes mais rápido. Se tem 3 vezes a distância, se afastam 3 vezes mais rápido. Considerando a distância dos planetas que descobrimos, 3,8 bilhões de anos-luz, e por causa da expansão do universo, calcula-se que esses mundos extragalácticos estão se afastando de nós a mais de 78 mil quilômetros por segundo. Imagine que você é um corredor e você vê a linha de chegada. Você está se aproximando dela. Mas aí a própria pista começa a se esticar. E ela se estica cada vez mais e mais rápido. E chega a um ponto em que você não consegue correr mais rápido do que ela. Aí a linha de chegada começa a se afastar. E você jamais vai alcançá-la. Digamos que um dia os cientistas consigam construir uma sonda que viaje à velocidade da luz, a maior velocidade permitida pela física. Nem mesmo isso seria suficiente, porque às vezes o universo não segue as próprias regras. É impossível que um objeto viaje mais rápido do que a velocidade da luz, mas é possível que o espaço se expanda mais rápido do que ela. Em toda direção que olhamos, nós vemos galáxias distantes que aparentemente estão se afastando da Terra, acima da velocidade da luz. Existem galáxias distantes que nós vemos no céu que, mesmo se construíssemos as naves mais avançadas que alcançassem a velocidade da luz, elas jamais chegariam lá. 97% das galáxias que nós vemos no céu distante estão fora do nosso alcance. Entre todas as galáxias no espaço e entre todos os planetas que podem abrigar vida, a maioria está fora de alcance. A física do universo é um grande obstáculo para o contato com alienígenas. A realidade do nosso universo sempre ficará escondida de nós por causa disso, por causa dessa expansão. Quanto mais longe observamos o universo, mais improvável se torna um contato com extraterrestres. Talvez seja preciso que uma raça alienígena avançada venha nos visitar. Mas mesmo se tivermos essa sorte, será que um contato seria possível? Pensamos que os alienígenas são como nós, não são. Imaginamos que a vida é como a nossa e que o ambiente planetário deles é como o nosso. Eu não acredito que a maior parte da vida no universo seja dessa maneira. Será que os extraterrestres sobreviveriam a um contato conosco e com o nosso planeta? Julho de 2019. O satélite TESS descobriu um novo mundo a 31 anos-luz da Terra, batizado de GJ357d. Com massa 6 vezes maior do que o nosso planeta, ele foi considerado uma superterra. E do nosso ponto de vista, uma superterra parece ser um ótimo lugar para se viver. O que vemos é que o tipo mais comum de planeta rochoso é o que chamamos de superterra. Isso significa que é um planeta terrestre, só que com muito mais massa. Mais massa significa mais gravidade, criando um ambiente planetário completamente diferente do nosso. Ou seja, uma vida completamente diferente da nossa. Se há alienígenas vivendo na superfície de uma superterra, talvez a gravidade seja muito forte. Então os alienígenas não devem ser muito altos, mas eles devem ser muito fortes. As superterras são apenas uma das muitas possibilidades no universo. Há outros exoplanetas orbitando estrelas vermelhas 10 vezes menores do que o nosso Sol, e outros em sistemas binários com 2 estrelas em vez de uma. Nós vemos planetas de todos os tipos e tamanhos, em volta de estrelas de todos os tipos e tamanhos com diferentes configurações. O potencial para a vida é muito maior e muito mais variado do que nós pensávamos. Foguetes especiais. 5, 6, fogo! O possível contato com alienígenas estimulou inúmeras obras de ficção científica, mas o nosso conhecimento do universo sugere que a realidade pode ser muito mais estranha. Na verdade, Hollywood limitou a nossa imaginação, porque eles caracterizaram muitos alienígenas apenas como, você sabe, humanos usando roupas de borracha. Preparando para pousar.
Nós precisamos superar essa ideia fixa de que eles são parecidos com a gente. Se você espera homenzinhos com 2 pernas, pode esquecer. Digamos que uma espécie alienígena inteligente viva na nossa vizinhança estelar e queira fazer contato. Se esses alienígenas se desenvolveram numa superterra ou se orbitam uma estrela vermelha em vez de uma amarela, a sua biologia completamente diferente pode impedir que coloquem os pés ou tentáculos na Terra. Quando você pensa na vida aqui na Terra, parece que ela foi criada para essa temperatura, esses elementos, o nosso meio ambiente. Num exoplaneta, as condições de abrigar a vida podem ser completamente diferentes das da Terra. Como seriam as coisas em um mundo alienígena que tenha um pouquinho mais de potássio, ou que seja mais quente do que a Terra, ou com uma atmosfera mais densa? Cada uma dessas pequenas variações pode gerar um ecossistema completamente diferente. E será que um organismo alienígena conseguiria se adaptar ao nosso ecossistema depois de pousar aqui na Terra? Talvez nós não tenhamos feito contato porque talvez eles não possam nos visitar. Eles poderiam sair da câmara de descompressão da nave deles, pisar na Terra e encontrar algo tóxico. No nosso ambiente, eles podem ser incompatíveis com a superfície da Terra. É quase como se o universo nos impedisse deliberadamente de conhecer alienígenas. A biologia é outro obstáculo para o contato, mas como a cientista planetária Jane Radebay explica, até a vida na Terra pode ser estranha, exigindo medidas extremas para adaptação a ambientes potencialmente hostis. Este é o Grande Lago Salgado, o que restou do que era um lago bem maior no passado. E quando ele evaporou, o que sobrou foi todo esse sal. O Grande Lago Salgado tem 10 vezes mais sal por litro do que os oceanos da Terra. O alto teor de sal poderia torná-lo inóspito para a vida. Apesar disso, há organismos que sobrevivem nessa água. Quando nós analisamos a vida neste enorme lago, vemos que há bilhões de micróbios vivendo aqui neste ambiente improvável. E então concluímos que a vida se forma de maneiras inesperadas em lugares inesperados. Esses micro-organismos, conhecidos como extremófilos, desenvolveram uma forma engenhosa de sobreviver no lago. Eles usam uma bomba de energia solar para retirar o sal de suas células, e assim eles vivem normalmente. Mas para isso eles precisam viver perto da superfície, ou seja, receber alta dose de radiação ultravioleta. Então esse tom cor-de-rosa que você vê atrás de mim é o rosa dos organismos, que é uma espécie de protetor solar que serve de escudo contra a radiação. Os extremófilos nos mostram que pode haver vida em lugares inóspitos da Terra. Será que a biologia alienígena pode ser mais resistente do que pensamos? É como se os extremófilos nos lembrassem o tempo todo que precisamos pensar grande, sabe? Talvez os extraterrestres consigam se adaptar ao nosso meio ambiente. Ou talvez eles tenham outras ideias e usem a tecnologia para superar as limitações biológicas. Talvez os primeiros alienígenas que a gente venha a conhecer sejam robôs. Eles podem criar uma forma de vida mais resistente se não se limitarem ao corpo físico. Alienígenas avançados poderiam deixar os cérebros e os corpos em seu planeta e viajar usando a inteligência artificial móvel. Nós tendemos a pensar na inteligência e na consciência como algo misterioso, algo que só pode existir em organismos biológicos como o nosso. E por isso elas não podem ser copiadas. Mas aí veio toda a revolução da inteligência artificial, mostrando que não. A inteligência e talvez também a consciência são processamentos de informação e é isso que realmente importa. Talvez um alienígena consiga transferir a sua consciência para uma espécie de computador e viajar como uma consciência sem corpo. Nesse estado, ele seria essencialmente imortal. Mesmo se sondas robóticas chegassem à Terra, haveria mais uma barreira em nosso caminho: a linguagem. Se fizermos contato com alienígenas, vamos conseguir nos entender? Vamos nos comunicar?
Há cerca de 7.000 idiomas falados no mundo, cada um com seus próprios sons e estruturas. Além disso, existem as outras espécies. Uma coisa que pode nos deixar mais humildes em relação à comunicação com outras civilizações é como achamos difícil nos comunicar com outras inteligências do nosso planeta, os animais inteligentes. Agora, imagine como seria difícil a comunicação com uma forma de vida de um ambiente planetário completamente diferente. Se eu fosse basear a minha opinião pelos filmes, eu acharia que a comunicação entre espécies é fácil e corriqueira. Mas a realidade não é assim. Os filmes de ficção científica sempre pegam atalhos. Seja viajando mais rápido do que a velocidade da luz, seja na comunicação instantânea entre raças. Sabe, você coloca algo no ouvido e já tem um tradutor universal. No mundo real, isso não seria tão fácil assim. Se nós falássemos inglês, espanhol ou italiano com um alienígena, essas línguas estão tão arraigadas na nossa história local na Terra que não seriam nem remotamente inteligíveis ou decifráveis por uma civilização alienígena. Para superar a barreira da linguagem entre a humanidade e uma raça alienígena inteligente, talvez seja preciso dar os primeiros passos. Nós temos animais inteligentes na Terra. Eles podem não ser avançados tecnologicamente, se você quiser usar esse termo. Eles vivem na água, as baleias, os golfinhos, mas são animais bastante inteligentes e sociais. Eles se comunicam entre si. Tivemos a gorila, Coco, que se comunicava usando sinais. Usamos a nossa linguagem humana para falar com nossos cães e eles respondem. Tem os pássaros que imitam a fala humana. Então eu acho que tudo é possível. Olá, olá. Talvez a gente possa aprender a se comunicar com alienígenas treinando com as outras espécies aqui da Terra. Apesar de todas as possíveis diferenças, nós precisaremos encontrar algo em comum com os extraterrestres para que o contato ocorra. Se nós formos mais burros do que os alienígenas, há coisas que eles não vão conseguir nos fazer entender, por mais que eles tentem. Eu adoro gatos. Eles são muito espertos, mas é impossível explicar para um gato o que eu estou fazendo quando envio uma mensagem de texto. Mas se fizermos contato com outra civilização que chegou ao ponto de fazer computadores, telescópios e naves espaciais, então não teremos problema em desenvolver uma linguagem comum e falar sobre uma ciência básica. E o limite será estabelecido por quem tiver uma inteligência que seja menor. Então é possível que uma espécie avançada encontre formas de superar os desafios do primeiro contato. Mas se houver uma civilização alienígena e ela for mais avançada do que a nossa, será que surgirão outros problemas? Talvez o motivo de alienígenas inteligentes não terem vindo à Terra nos visitar seja porque não somos tão interessantes. Será que a maior barreira para o contato seja o fato de os alienígenas não desejarem nos conhecer? Nos filmes, o primeiro contato geralmente leva a uma invasão alienígena. Cidades são destruídas. A humanidade é aniquilada. Talvez não seja nada bom conhecer extraterrestres. Imagine se nós recebêssemos um e-mail intergaláctico de uma organização alienígena superior dizendo: "Ei, nós vamos aí daqui a 30 anos." A gente ia dizer: "Legal, vamos voltar a ver nossos reality shows e nos preocupar com isso quando eles chegarem aqui?" Não, a gente ia entrar em pânico. As pessoas talvez entrem em pânico, mas a verdade é que há décadas nós indicamos a nossa localização no cosmos. A Terra é um mundo tecnologicamente detectável há cerca de 100 anos. Nós enviamos sinais, mas aparentemente isso não atraiu a atenção de ninguém. É curioso nenhum deles ter mostrado interesse quando eles poderiam transformar a Terra num estacionamento, se quisessem. Talvez as civilizações avançadas simplesmente não queiram fazer contato, e por isso ninguém tenha vindo à Terra. Sinceramente, se são tão inteligentes, não vão se interessar por nós.
Talvez por isso eles não tenham feito contato até agora. Se os alienígenas são avançados, nós provavelmente não somos interessantes para eles. Seria meio como você sair da sua casa para ficar vendo formigas na calçada. Invasões extraterrestres dão bons roteiros de ficção científica. Mas o que nós temos de fato na Terra que valeria o esforço dos alienígenas? Será que esses filmes de Hollywood são realistas? É muito comum nos filmes vermos alienígenas devorando os seres humanos. Mas a ciência não corrobora com essa hipótese. Será que um alienígena conseguiria mesmo digerir um corpo humano? Quando nós comemos, enzimas no nosso sistema digestivo quebram as moléculas da comida. Essas enzimas são específicas para as moléculas que elas podem atacar e quebrar nos alimentos que podemos comer. O mesmo se aplicaria a um alienígena faminto. Para que pudessem nos digerir e para que fôssemos nutritivos para eles, teríamos que ter uma bioquímica muito parecida com a que existe no planeta alienígena a qual o corpo deles se adaptaria. Então é altamente improvável que os alienígenas venham em busca de comida. Mas que tal de bebida? Para que exista vida tal qual a conhecemos, é preciso haver água líquida. Se os alienígenas vivessem em um planeta árido, um mundo aquático como o nosso poderia ser extremamente atraente. Mas apesar de chamarmos a Terra de planeta azul, os nossos oceanos não são únicos. No universo há fontes de água muito maiores. Mesmo no nosso sistema solar, descobrimos que a maior parte da água líquida está nas luas ao redor dos gigantes gasosos. Nós acreditamos que a lua Europa de Júpiter tenha uma camada de gelo de 24 quilômetros de espessura sobre um oceano com mais de 150 quilômetros de profundidade. Essa única lua pode ter o dobro de água de todos os oceanos da Terra somados. A Europa é o mundo aquático do sistema solar e não a Terra. Então, se você fosse um alienígena procurando água, você não viria para um planeta enorme como a Terra para sugar a água com um canudo gigante. Você iria para o sistema solar externo para retirá-la das luas de gelo. Em vez de trabalhar contra a forte atração gravitacional da Terra, uma raça alienígena poderia retirar água da lua Europa, onde a gravidade é quase 10 vezes mais fraca. Então, que outros recursos nós temos a oferecer? Talvez os alienígenas viessem para minerar a crosta terrestre. Em busca de metais, ferro ou titânio ou platina, eles usariam esses metais para as mesmíssimas coisas que nós, para construir naves e criar a tecnologia deles. Esses materiais poderiam ser úteis para qualquer civilização alienígena que precisasse de recursos. O problema é que a maior parte dos metais do nosso planeta está no interior da Terra. Quando a Terra se formou, uma boa parte do ferro dela afundou para o seu núcleo, levando muitos metais com ele. Então ele é muito difícil de ser extraído. Seria mais vantajoso para uma raça alienígena extrair minérios mais acessíveis, por exemplo, no cinturão de asteroides. No cinturão de asteroides tem um asteroide chamado Psyche, que é feito de ferro-níquel puro, igualzinho ao núcleo da Terra. Em Psyche há um trecho de 240 quilômetros com ferro-níquel exposto. Mas o motivo para os extraterrestres não se interessarem por nós. Na minha opinião, nenhum desses motivos atrairia alienígenas para a Terra. Essas coisas podem ser encontradas mais facilmente em outros lugares. A possibilidade de um contato começa a parecer cada vez mais remota. O universo cria enormes barreiras que impedem a comunicação com uma raça alienígena inteligente. Ela talvez não tenha interesse em nos contatar, a menos, claro, que já o tenha feito. É possível que nós já tenhamos recebido sinais alienígenas sem saber o que eles eram. Os cientistas descobriram um potente sinal cósmico que eles não sabem explicar. Será que finalmente é um primeiro contato? Julho de 2018. O telescópio CHIME, no Canadá,
detectou um flash de ondas de rádio mais veloz do que um piscar de olhos. Elas são chamadas de rajadas rápidas de rádio. São explosões de rádio muito fortes e que são muito curtas mesmo. E que podem ser milhares de vezes mais intensas do que o Sol em comprimentos de onda de rádio e que chegam e somem em um instante. A maioria das rajadas rápidas de rádio só acontece uma vez. Elas piscam e desaparecem para sempre, mas essa não. Dias depois, os cientistas captaram novamente o flash. A quantidade de energia necessária para produzir uma explosão dessas, para detectarmos aqui na Terra, há bilhões de anos-luz, é imensa. E nós já encontramos coisas assim antes. Explosões de estrelas, erupções de raios gama, todos são objetos muito estranhos. Mas isso não explica esse caso, porque essas rajadas rápidas de rádio se repetem. Então, seja o que for que gerou essa energia toda, pode fazer isso mais de uma vez. A luz vem em vários comprimentos de onda. As ondas de rádio são as mais longas, por isso são boas para a comunicação a grandes distâncias. Nós usamos as ondas de rádio há mais de um século em rádios e TVs, em telefones celulares e na comunicação com sondas espaciais. Será que uma civilização alienígena está usando as ondas de rádio, mas em uma escala muito maior? E se nós já interceptamos comunicações alienígenas, mas não notamos? Os nossos sinais de rádio e TV usam uma faixa muito estreita do espectro eletromagnético. As rajadas rápidas de rádio são diferentes, e isso é um problema. Esse é o problema das rajadas rápidas de rádio. Elas emitem uma faixa ampla de comprimentos de onda e essa não é a melhor forma de se comunicar. Se são alienígenas, não são lá muito espertos. O fato é que uma ampla faixa de comprimentos de onda pode ser distorcida facilmente. Vamos fazer uma analogia com uma corrida. Cada corredor carrega uma parte do sinal. Eles começam lado a lado, mas conforme a corrida avança, eles mudam de pista, saindo de sincronia. Isso significa que a mensagem enviada acaba sendo adulterada. O mesmo acontece com sinais de rádio numa ampla faixa e a culpa é da física do universo. Tem um gás bem rarefeito no espaço entre as estrelas. E quando você emite ondas de rádio, as ondas interagem com esse gás. E a forma como elas interagem depende do comprimento das ondas. Se você usar uma ampla faixa de comprimentos de onda para enviar um sinal através do espaço interestelar, quando alguém o receber, ele poderá estar distorcido e estranho. Se alienígenas estiverem enviando as rajadas de rádio, haverá tanta interferência que não será possível decifrar o sinal quando ele chegar à Terra. Como forma de contato, não é muito eficiente. Os astrônomos pensaram em um fenômeno natural estranho como possível origem das rajadas rápidas de rádio. Os restos de uma estrela massiva morrendo em uma explosão de supernova. Esses resíduos são conhecidos como estrelas de nêutrons. Elas têm mais ou menos a massa do Sol e são do tamanho de uma cidade. Elas são formadas quando uma estrela massiva colapsa. E uma estrela de nêutrons gira muito rápido. E se essa estrela tiver campos magnéticos, ela também produz feixes de radiação. Para criar a energia de uma rajada rápida de rádio, essa estrela de nêutrons teria de se comportar como uma criança fazendo birra estelar. As emissões são muito mais fortes quando as estrelas de nêutrons nascem. Então talvez nós estejamos vendo estrelas de nêutron recém-nascidas com apenas décadas de idade e, como são jovens, elas brilham tanto que nós conseguimos ver do outro lado do universo. Talvez seja apenas um fenômeno natural, mas mesmo que essas rajadas misteriosas sejam os alienígenas dizendo olá, o fato é que ainda não se trata de um primeiro contato. É preciso ter cuidado aqui. Eu não sou do contra, não vou descartar os alienígenas. Mas vamos checar outras coisas antes, porque há muitas coisas estranhas no universo. Vamos ver o que é.
E se eliminarmos todo o resto e só sobrarem os alienígenas, então pode ser. Se realmente existem espécies extraterrestres, o contato com elas é extremamente difícil no nosso universo. Mas, apesar de todos os obstáculos, ainda há esperança. Nós acreditávamos que talvez existissem 10.000 civilizações inteligentes só na Via Láctea. E agora sabemos que há um número assombroso de planetas no cosmos que um dia talvez sejam descobertos. A nossa tecnologia está se desenvolvendo. As buscas estão sendo expandidas. A verdade é que estamos apenas começando a tentar um contato com extraterrestres. Eu adoraria se amanhã chegasse um tweet interestelar enviado à Terra para termos certeza de que não estamos sozinhos no cosmos. Eu já tô pronta para comemorar. E nós já temos o champanhe no gelo. E vamos abrir quando eles encontrarem. Os cientistas realmente esperam que a gente encontre provas da vida extraterrestre um dia. Nós temos observatórios e satélites vasculhando o céu o dia todo, a noite toda, todo dia. A descoberta da vida alienígena seria, ao mesmo tempo, algo muito esperado e, mesmo assim, seria a maior descoberta de toda a história humana. Mesmo que a vida seja muito rara, o universo é imenso, então pode haver inúmeras civilizações alienígenas no espaço. Mas a descoberta, a confirmação disso vai ser algo incrível. Eu não consigo pensar em nada mais importante. Vai mudar literalmente a nossa civilização inteira. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.